próxima comunicação, Marcelo Pereira. Marcelo é professora é vice-presidente do Minome Internacional, Brasil. Olá, Marcelo. Está ali? Olá. Olá, Marcelo. A Marcelo é professora de Museologia na Universidade Federal de Rondônia, pró-reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, coordenadora regional norte do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão e vice-presidente do MINOME, Movimento Internacional para uma Nova Museologia, doutora em Sociomuseologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Portugal, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Património da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio, e graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Marcelo coordenou, estou aqui a ler, coordenou em 2009 a 2012 a área de Museologia Social e Educação do Departamento de Processos Museais do Instituto Brasileiro de Museus, a autarquia do Ministério da Cultura, coordenando a implantação e execução de políticas públicas nacionais, como os programas Ponto de Memória e a Política Nacional de Educação Museal. Tem experiência na área de políticas públicas, políticas públicas da cultura e memória, museologia, território, museologia social, Museu do Território e Educação Museal. Tem atuado nos seguintes temas: museologia social, educação, memória social, desenvolvimento de redes e museus comunitários e de território. Marcelo, obrigada. Sobretudo, a Marcelo é uma grande inspiração. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Isabel. Imagina, ouvi-la conversar e falar sobre todas essas coisas e trajetórias de trabalho. É realmente um prazer muito grande. Você é uma inspiração para todos nós também, certamente. Eu vou pedir licença para também falar em português, né? E nessa ocasião, com tantos parceiros da América Latina, Portugal, Espanha e tantos outros países, é uma enorme alegria poder estar na presença e participação desse momento. É um marco na história do MINOM, certamente, é um marco para a nossa trajetória de trabalho, para todos aqueles que se dedicam ao campo dos museus, ao campo da memória, ao campo do patrimônio e da cultura. Certamente esse é um marco para a nossa atuação. É claro que estamos todos muito tristes, porque vivemos uma situação em âmbito global muito triste, perdemos pessoas, as pessoas estão morrendo, e por causa disso estamos hoje reunidos virtualmente para trabalhar questões importantes no campo dos museus, questões fundamentais para o trabalho da museologia social, em especial, todos motivados exatamente pelo desejo de uma sociedade melhor, pelo desejo de um mundo melhor, pelo desejo de uma riqueza que nos assume nesse momento enquanto responsáveis, né, por trabalhar com o campo dos museus em benefício das pessoas. Eu não canso de dizer, e somo minha voz a voz de todos vocês nesse momento, dizendo que a nossa grande e principal preocupação deve seguir sendo as pessoas. Não é demais lembrar, não é demais falar sobre isso e reforçar princípios que estão fundamentando todo o nosso trabalho. Quando pensamos e quando trabalhamos uma museologia 4D, estamos reforçando e estamos significando, dando mais significados à prática da museologia conectada e preocupada com a vida das pessoas. Essa tem sido uma máxima de atuação de todos nós, essa grande rede MINOM, que cresce a cada dia e hoje beneficiada pelos meios digitais,
segue agregando ainda mais a oportunidade de estarmos reunidos, cerca de 600 inscritos nesse momento. Isso realmente representa uma grande preocupação compartilhada com o campo dos museus e, em especial, com a vida das pessoas. Não é demais lembrar que é importantíssimo que encontros como esse, movimentos como esse, que nos agregam, possam, de alguma forma, também representar para o coletivo de pessoas que estão afastadas dos museus, oportunidade também para que nós possamos pensar em como aproximar essas pessoas. Me preocupo muitíssimo com aqueles que não estão ligados aos museus, que sabem a importância desses espaços, mas que, de uma forma ou de outra, estão ainda afastados dos museus. As experiências de ontem que foram relatadas, e certamente as de hoje, nos demonstram iniciativas no campo da museologia social e da sociomuseologia, que demonstram a riqueza do trabalho e da potência que esse trabalho feito com os museus, em parceria com as comunidades, tem. Não é à toa que há muito tempo muitos de nós se dedicam a esse tema, exatamente porque sabemos a importância que trabalhar a perspectiva museal influencia nas pessoas. É um compromisso social antes de qualquer outra coisa. Eu preparei hoje para a nossa conversa e para o nosso diálogo algo relacionado ao pressuposto da decolonialidade, ao papel, né, das teorias decoloniais articuladas a um pensamento e à prática dos direitos, da garantia, defesa dos direitos humanos em relação com o pressuposto da decolonialidade e como esses aspectos afetam diretamente o cotidiano das pessoas. E, para isso, escolho o ambiente da universidade. Atualmente, eu atuo na Universidade Federal de Rondônia, onde um espaço me permite avançar em reflexões relacionadas ao papel da universidade no enfrentamento e no fortalecimento das práticas museais. De que forma as universidades atuam, de que maneira as universidades fortalecem e contribuem para o trabalho que é desenvolvido em diferentes iniciativas de memória e de patrimônio e de museus. Ao longo do tempo e ao longo da minha trajetória no Brasil, relacionada efetivamente com a prática da memória e dos museus, nós temos trabalhado com um pensamento que está ligado e atrelado a que as instituições, muitas delas, atreladas também ao governo, seja governo federal, seja no âmbito regional, estadual, e seja no âmbito local, municipal. Em todas as esferas onde as universidades e essas instituições governamentais atuam, existe uma necessidade de parceria com as práticas museais que estão em desenvolvimento. E a minha preocupação nesse momento, nesse contexto, é focar e tentar trabalhar a articulação dessas universidades como representantes desse grande coletivo de instituições que podem e devem servir e trabalhar junto com as práticas museais. Identifico as universidades como um espaço específico para trabalhar e para abordar aqui. Algumas perguntas precisam ficar muito claras nessa articulação e algumas preocupações precisam, de alguma forma, nortear o nosso trabalho, garantir que essa ideia de aproximação das universidades, das práticas museais, dos museus comunitários, tenha uma reflexão apurada, uma reflexão mais cuidadosa. Esse é o objetivo da minha fala. De que maneira podemos e de que forma podemos investir em processos que levem em consideração que os espaços museais e as instituições do qual fazem parte, muitas vezes, ou que apoiam, como se dá essa relação. Aqui no Brasil, em especial, nós acompanhamos diferentes processos museais em diferentes cidades e estados que têm parcerias com as universidades, que têm parcerias com os professores das universidades, né? Muitos deles são professores de museologia, departamentos de museologia, ou mesmo departamentos de história, antropologia e outras áreas. Como se dá a articulação, o envolvimento e o trabalho
dessas instituições com essas práticas museais. Nós sabemos também que muitos casos são relações que se dão com muita dependência, em outros casos, com muita autonomia. Como perceber essas sutilezas e essas diferenças? O que eu gostaria de chamar a atenção em especial é a necessidade de termos estudos e trabalhos que possam observar como essas relações se dão. Eu escolho a universidade para puxar ou para trabalhar essa reflexão, mas podemos fazer também com diversos outros entes governamentais, por exemplo, as secretarias de cultura dos estados, por exemplo, os órgãos, né, que cuidam de patrimônio e de memória, e como essas relações são postas e estabelecidas. Como o tempo é muito curto, nós temos 10 minutos para falar e abordar uma questão específica, a minha preocupação é exatamente colocar para todos que há, no campo da sociomuseologia atualmente, um espaço que tem tido privilégio de articulação, exatamente porque parece ser vocação das universidades públicas, em especial no Brasil, uma articulação mais próxima com essas iniciativas, seja por meio da extensão, seja por meio da pesquisa. Então, temos inúmeros casos, e acredito que seja uma realidade também bastante comum em outros países, né? E essa também é uma reflexão que eu gostaria de aprofundar e trabalhar com vocês. As universidades atuam na formação, elas atuam no acompanhamento. Como se dá? De que forma nós podemos trabalhar essa dimensão, percebendo os limites dessa atuação conjunta e percebendo as forças e as fraquezas dessa própria relação? Eu chamo atenção para esse aspecto em específico, porque, por exemplo, muitas dessas iniciativas ficam e tornam-se dependentes dessas estruturas governamentais. É importante trabalhar e é importante perceber de que forma nós podemos fortalecer as iniciativas para que elas próprias tenham condições de avançar. A tutela ou a dependência que pode ser criada nesse aspecto preocupa e precisa ser, por nós, também melhor exploradas. A ideia é oferecer mais uma condição e mais um campo de estudos e de pesquisas que nos permitam perceber quais avanços e quais retrocessos existem nessas articulações, né? E falo isso porque tenho, no trabalho de doutoramento recém-defendido na lusófona, parte desse trabalho tem essa preocupação de perceber como e de que maneira as articulações entre as instituições governamentais e as práticas museais comunitárias ou práticas museais mais envolvidas com pautas sociais diretamente se dão. Eu acho que eu já cheguei nos meus 10 minutos e com muita gratidão, com muito desejo de fortalecer um debate a partir desses temas com todos vocês, eu me despeço e fico aqui à disposição para continuar conversando. Espero que tenha sido compreendida por todos e seguimos. Muito obrigada.